Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Conforme o prometido, vamos analisar esse jogo aqui, Corinthians 1, Internacional 1. Tá? Esse aqui é o jogo das gurias coloradas, Brasileirão Feminino, Série A1. Tá? O jogo aconteceu nesse sábado, dia 18/6. Cedo, foi em torno das 3 horas da tarde, 2 horas da tarde esse jogo, foi 14 horas. 2 horas da tarde esse jogo aconteceu. Teve transmissão da Band, tá? Que deu uma força. Tá? O que eu acho bom quando uma televisão, um canal mostra, ou Sport TV, ou Bandeirantes, ou então aparece no YouTube, ao invés do serviço de streaming da Eleven Sports, porque ele trava. Tá? Ele trava, em alguns jogos eu vi que não trava muito, dá para assistir o jogo, mas trava. Isso atrapalha quem está querendo observar. E às vezes trava bastante, impedindo inclusive de tu olhar a partida, me complicando inclusive para fazer uma análise aqui, como eu faço para vocês, tá? Então é um serviço aí que tem que melhorar. Vi algumas informações contraditórias sobre o sinal, né? Dizem que a disponibilização é da CBF. O sinal é da CBF e disponibiliza para a Eleven Sports, e a Eleven Sports simplesmente pega e expõe. Tá? Como eu não tenho certeza, tá? Essa não é uma fonte ainda, vamos dizer, que eu posso dizer que é fidedigna e tal, eu não vou dizer nem que sim nem que não, tá? Mas se for assim, então aí a CBF está fornecendo um sinal ruim, e a Eleven Sports aceita, expõe isso, e aí, claro, coloca, vamos dizer, o seu nome, a sua marca numa situação ruim. Tá? De qualquer forma, feliz em perceber que a TV está começando a transmitir. Tá? Realmente, quando são equipes grandes jogando, né, que tem grande torcida, Inter, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, no feminino, quando elas se enfrentam, a tendência é que a televisão acabe mostrando ou Sport TV ou Bandeirantes, tá? Ou então, se é um jogo onde não tem equipes tão grandes assim, ou uma menor com uma equipe maior, pode ir para esse serviço de streaming aí, que normalmente trava, tá? Às vezes dá para ver, e às vezes não dá para ver porque trava demais. Tá? Introdução feita, vamos para o jogo. Tá? O Internacional veio para campo num sistema que a gente já conhece. Tá? O treinador Maurício Salgado tem usado na maior parte dos jogos. Ele está repetindo isso. E realmente dá para a gente, quem acompanha já pode imaginar, prever e falar de cor a escalação do Internacional. Tá? A goleira, a Maiara Nabosny, que é a titular, ela não jogou porque ela teve esse problema físico e deve estar numa fase de recuperação. E a nossa goleira reserva, que é a Gabi Barbieri, joga muito bem, tem jogado bem. Então existe uma tranquilidade ali, tanto faz uma como a outra ficou um tempo aí de recuperação, lesão e tal, talvez ela esteja um pouco sem ritmo, então se poupou a goleira com menos ritmo e se deixou a que tá na pilha, tá no ritmo e tá muito bem. A diferença entre elas ali que eu pude perceber é de altura. Tá? A Maiara Nabosny é um pouco mais experiente, um pouco mais velha, 1 ano de diferença, 1 ano e meio por aí, mas ela é bem mais alta, tá? Ela é mais longilínea e mais alta, a outra é mais baixinha. Mas gostei da nossa goleira baixinha, ela é muito boa, tá? Ela é bem firme nas defesas, ela tem impulsão boa, tem um bom encaixe da bola, né? Então o Inter veio a campo com a Gabi Barbieri, Capelinha na lateral direita, Bruna Benítez na zaga junto com a Sorriso, tá? Dupla de zaga que joga junto há bastante tempo. E a Belinha, lateral esquerda, tá? Uma lateral esquerda destra, a perna forte é realmente a direita, e ela é fisicamente forte. Tá? Quando tu olha ela no campo, tu percebe que ela não é alta, não está entre as jogadoras mais altas, mas ela é forte, tem pernas fortes e também da cintura para cima ela tem força, ela tem massa muscular, a Belinha. Meio campo, a Juliana, que se recuperou, ela voltou de lesão já, se não me engano, o terceiro jogo dela, já jogando como titular.
Tá? Então, uma jogadora que teve uma lesão grave e que voltou. E está tendo sequência. Tá? Então, Juliana de volante, a Mai e a Duda no meio campo. Tá? A Duda, nossa camisa 10. Zinedine do Dani. Mais uma vez ela mostrou por que disso, né? Por que ela é técnica, por que ela é a camisa 10. E eu vou falar para você sobre esse jogo, alguns lances que mostram isso. Tá? E por que eu uso esse apelido para ela. Tá? Fabi Simões na frente, junto com Lelê e Milene. Tá? Num 4-3-3. O Corinthians veio bem desfalcado. Tá? Ao todo 7 desfalques. Desses 7 aqui eu realmente não sei dizer se todas são titulares. Tá? Desses 7 aqui, alguma jogadora pode ser que seja banco. Tá? Mas de qualquer forma, isso aqui é importante porque é muito desfalque. Tá? E aqui tem titulares. A Lelê, goleira titular, desfalque. Érica, zagueira titular ou meio campista. Catiúcia também é utilizada. Kemely também. Ellen, eu não sei se é titular. Juliette, eu também não sei se é titular, mas a Gabi Zanotti é. Então aqui que eu me lembro, Lelê, Érica, Catiúcia, Kemely, Gabi Zanotti, tudo jogadora titular. Tá? Dúvidas se Ellen e Juliette seriam. Mas ao todo 7 desfalques, então isso aí, evidentemente que no futebol feminino a equipe vai sentir. Tá? Não há a formação de elencos tão numerosos, tá? E não existe uma equipe, acho que nem o Palmeiras, que é líder, consegue ter 7 desfalques e manter o mesmo nível. Tá? Isso para o futebol feminino não se chegou nisso ainda. Tá? É um futebol que o investimento está crescendo, o futebol feminino está crescendo, mas ele ainda precisa de tempo, né? Ele ainda precisa ir crescendo gradativamente para chegar num nível distinto a ponto de uma equipe como o Corinthians, ou como o Palmeiras ou como o Inter perder 4, 5 jogadoras e ter reposição à altura e manter o nível. Tá? Então eu já imaginava que isso aqui seria um problema para o Corinthians, os desfalques seriam sentidos e foram. Tá? O que acontece? O Inter jogou fora de casa, São Paulo, na Fazendinha, que é um campo do Corinthians, tá? E o Inter fez uma coisa que eu gosto, tá? Eu achei bem interessante, o treinador montou esse esquema aí que é o mais utilizado, é um esquema ofensivo, e o Inter sabe marcar, está aprendendo a marcar bem, mesmo nesse sistema, tá? Mesmo jogando uma formação aqui ofensiva, com uma volante só e 2 meias, né, 3 jogadoras na frente, né, uma linha de 4 na defesa, uma volante só, 2 meias e 3 jogadores de frente. Mesmo jogando assim, o Inter se defende, né, e fez isso nesse jogo. Mas o Inter pensou o seguinte: olha, a bola é esférica, o gramado é razoável, não estamos sentindo aqui grande pressão, grande público, então vamos jogar, vamos para cima. Vamos para cima delas, elas estão com vários desfalques, então a gente pode ir para cima e ganhar. Tá? Então o Inter pegou e foi para cima, pressionou mais. Desde esse início do jogo até o gol, o Inter, mais chances, mais pressão. O Inter roubou a bola no campo do Corinthians, foram 3 roubadas de bola no campo do Corinthians, tá? Isso é bastante. Tá? Isso antes do gol, que foi aos 37. Tá? Então esse volume maior, isso aí resultou numa jogada feita pelo lado direito da defesa do Corinthians. A lateral do Internacional dribla para dentro, que ela é destra, né? A Belinha dribla para dentro. E a zagueira do Corinthians, não sei o que deu na cabeça dela, acho que ela imaginou que o árbitro estava um pouco longe da jogada, porque era um contra-ataque, né? Foi uma bola esticada lá para aquele lado. E ela pensou, ele não vai ver, então ela tá no chão, ela cai no chão, e ela vê que ela não vai conseguir pegar a jogadora do Inter, ela vai um pouco para frente, se inclina e bota a mão na bola. Bota a mão na bola e depois tira, assim, como quer esconder, sabe? O árbitro acompanhou a jogada, deu o pique, viu, marcou o pênalti. Marcou o pênalti e puniu o jogador do Corinthians. Aí, gol do Internacional, 77, a Milene bateu e marcou. Tá? Bateu bem o pênalti no cantinho, na lateralzinha da rede, e Inter 1-0, a Milene que é ex-Corinthians, né? Aqui tem lei do ex, tá? Aos 39,5,
tá? O Corinthians empata, porque o Corinthians vai para cima e ele, numa chance com bola aérea, a bola é cruzada, a defesa afasta, tá? A bola vai pro lado. Só que aí a jogadora que chega na bola é do Corinthians e ela dá de costas, ela bate na bola e puxa ela para a área de novo, alta de novo. O que acontece? Tem duas zagueiras do Inter que vão nessa bola. Uma é a Bruna Benítez, que tem 1,79, e a outra é a Sorriso, que tem 1,63. Já falei sobre isso aqui nos meus vídeos, tá? Vou repetir. A Sorriso é baixa para zagueira. Esse tipo de disputa aérea para ela é complicado, porque ela pode ter que enfrentar jogadoras mais altas. E foi justamente o que aconteceu aqui. Tá? A Bruna Benítez foi na bola e a Sorriso também. E tinha mais de uma jogadora do Corinthians ali. Então tinha duas do Corinthians e duas do Inter. Tá? Por isso vem a pressão, vem a marcação do Inter para tentar cortar essa bola. A bola passou perto da Benítez, mas ela não ia chegar. Quem chegou foi a jogadora do Corinthians, a Jennifer, que é ex-Inter, de novo a lei do ex aqui, entrando em campo, né? A Jennifer faz o gol de cabeça, sobe, faz o gol de cabeça, a Sorriso ela só para tentar cabecear dá no ombro do jogador. Dá no ombro do jogador do Corinthians. Então, aquilo que eu falei, nossa zagueira tem 1,63 e nesse tipo de jogada fica difícil. Depois do gol, o que aconteceu? O Corinthians ele começou a atacar mais, ele aproveitou aquela onda ali e se jogou para frente, vamos buscar. Tá? Vamos não só ficar no empate, né? Vamos ir para cima e virar o jogo. E aí o Corinthians cria ali mais umas duas chances, o Corinthians começa a pressionar e traz perigo. Né? Chega perto da área do Internacional, entra na área do Internacional. Então, esse primeiro tempo ele acaba ficando, no saldo geral, no primeiro tempo equilibrado. Porque o Inter foi melhor no início, fez o gol, o Corinthians empatou e depois do empate teve aí mais alguns minutos, aí, vamos colocar até os 46, 47, uns 8 minutos aí em que o Corinthians foi melhor. Então, um jogo equilibrado, um pouquinho mais de posse de bola e de lance perigoso para o Inter. Mas, eu diria um equilíbrio. No segundo tempo, o Inter começa mais perigoso, começa melhor ainda do que no primeiro. Porque aí o Inter chega a concluir de dentro da área. Tá? 5 minutos, tem uma jogada da Milene que dá um passe para o meio. A Lelê faz um movimento de atacante centralizado, dá um calcanhar rapidinho. Para quem? Para a Juliana, que está nas costas dela, e que entra e chuta essa bola de esquerda e dá na trave. Tá? Ali foi uma pena, o goleiro não teria chance nenhuma. Foi uma batida firme, a goleira não teria como chegar. A goleira do Corinthians também não é uma goleira alta, tá? É uma goleira reserva. A titular é a Lelê. Essa Paty, goleira do Corinthians, ali é menorzinha. Não teria como ela chegar. Tá? Mas eu vi, era uma boa goleira também, tinha bem os fundamentos. Aos 35 também tem uma jogada bem perigosa, tá? A Maiara Newhouse, que entra no segundo tempo, entra sempre, tá? A Maiara dá força pro meio de campo. Tá? E essa jogadora alta aí de 1,76m e bem nova, acho que ela não tem nem 18 anos ainda. Ela tem força física, usa força física, ela corre e chega na frente. É uma meio-campista que defende e ataca, né? E acaba sendo importante para o Inter nessa disputa no meio de campo. Ela leva uma vantagem sim pelo tamanho, pela força que ela tem, apesar de ser bem novinha, tá? Quero ver essa jogadora com um físico terminado, vamos dizer assim, bem desenvolvido. Ela com 22, 23 anos. Como é que vai estar essa jogadora? Tá? Vai ser interessante. Tá? Então a Maiara Newhouse, ela vem carregando essa bola pelo meio, serve a Duda, e a Duda entra na área, fica na cara do gol, mas a goleira sai rápido e abafa bem. Ótima chance. Teve outras chances, mas eu coloco aqui a mais clara aos 48. Essa aqui realmente foi uma pena. Porque o Inter, no final do jogo, ele fez uma blitz no Corinthians. Uma blitz. O segundo tempo foi do Inter. No segundo tempo, realmente, o Inter levou bastante vantagem em relação ao Corinthians. Tá? Enquanto que no primeiro foi equilibrado, com uma leve vantagem para o Inter, o segundo, não. O segundo, o Inter foi bem mais perigoso. Mas aos 48 tem um lançamento da nossa camisa 10, a Duda. Ela pega a bola no campo do Inter e dá um lançamento preciso, alto, para a nossa camisa 14, Milene, que está pelo lado direito de ataque do Inter, lado esquerdo de defesa do Corinthians. Ela pega essa bola, domina, ela vê que a jogadora do Corinthians vem contra ela e ela dá um drible, tá, no sentido contrário da corrida do jogador do Corinthians, e leva essa bola para dentro da área. Aí qual é o pecado que aconteceu ali? Ela dá um toque com a direita para adiantar.
para carregar essa bola para o meio. E esse toque sai um pouco forte. Parece ali que ela não levantou a cabeça para ver quem pode chegar e me tirar essa bola. Ela deu um toque para ir para o centro da área para finalizar. Só que esse toque foi para frente, ela teve que correr atrás da bola. Nesse toque que ela deu, que foi longo, deu chance para a zagueira do Corinthians chegar na correria e abafar. E aí depois a Mai Newhouse, essa nossa alemã grandona ali, tentou chegar nessa bola, bateu, mas foi abafado pela defesa. Foi uma grande chance. Se ela não dá esse toque, se ela dá um toque bem sutil, só para ajeitar para a esquerda, tá? Carrega a bola junto do corpo e bate com a esquerda, ela poderia fazer o gol. Tá? E aí seria 2-1 pro Inter. Não seria nenhum absurdo. O Inter criou chance para ganhar. Aqui eu contei. O Inter teve 8 chances de gol no segundo tempo e o Corinthians 2. Tá? O que acontece agora com o campeonato feminino? Né? Terminada a 13ª rodada, todo mundo tem 13 jogos. Ele para por causa das datas FIFA mais Copa América. Só volta em agosto. Em agosto o Inter joga dia 3 de agosto contra o Santos. Tá? A Duda, a nossa camisa 10, ela tem 8 assistências, é a líder de assistências no Campeonato Brasileiro. É uma jogadora muito técnica, por isso que eu chamo de Zinedine Dudani. A classificação aqui. Tá? Palmeiras em primeiro. O Inter estava secando o Palmeiras no domingo para ver se o Palmeiras não ganhava e o Inter ficava líder. O Inter, depois do jogo, no sábado, ele ficou na liderança, mas por pouco tempo, porque o Palmeiras ganhou no domingo e assumiu a liderança. O Palmeiras 31 pontos, Inter 30 pontos, São Paulo é o terceiro lugar com 29 pontos, Corinthians é o quarto lugar com 28 pontos. O Grêmio é o 11º com 17 pontos. Está perto da zona? Sim, pela posição na tabela, porque são 16 times, ele está em 11º. Só que a pontuação do Grêmio é 17 pontos. E o primeiro que está na zona tem 9. Tá? Então, o que está mais perto de sair da zona, o último que está na zona de rebaixamento, o último não, é o primeiro. É o que tem mais pontos e que está na zona. Tem 9. Os outros têm menos. Tá? Então, o Grêmio, na verdade, pela pontuação, ele não corre risco de rebaixamento. Ele está tranquilo. Tá? O que é incômodo é a posição em que o Grêmio está, mas pela pontuação, realmente não corre risco. Tá? Mostrando que são 3 pelotões aí no campeonato feminino, tá? Existe ali do primeiro até o 8º um equilíbrio, depois tem um grupo mediano, né? E depois tem um grupo que está indo muito mal, que não consegue vencer e que tem um dígito de pontuação, está no Z4. Tá? É isso, mostrando que ele não é tão equilibrado assim. Há um equilíbrio, mas eu diria que entre 10 equipes aqui disputando força no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Tá? E tem um pelotão do meio ali com umas 4 equipes e as outras equipes, 4 não, eu diria que 8, tá? Tem uma força mais ou menos equilibrada, 8 equipes, 3 ou 4 ali no pelotão do meio, tá? E o resto está na zona de rebaixamento e realmente está bem abaixo das demais. Tá? Então é isso aí, pessoal, sobre o Campeonato Feminino. Dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal. Sugestões, dúvidas e comentários aqui embaixo. E as gurias coloradas estão fazendo uma baita campanha. Uma baita campanha. Vamos prestigiar, vamos assistir futebol feminino, porque vale a pena, o jogo é interessante. Tá? Eu já falei sobre a diferença do futebol feminino e do masculino, como é que é, menos correria, menos choque, mas o jogo é interessante. Elas estão crescendo. Tá? Assim como cresce o investimento, cresce o nível técnico. Então, do ponto de vista técnico, a gente vê ali algumas jogadas muito bem feitas, mas elas são bem obedientes do ponto de vista tático. Tá? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Sobre a arbitragem, nada a declarar nesse jogo. A arbitragem foi corretíssima, perfeita. Tá? Então, o árbitro e seus assistentes estão de parabéns. O único problema que nós tivemos foi na arbitragem no masculino, onde o Internacional jogou contra o Botafogo. Eu falei sobre isso no vídeo que eu subi não faz muito tempo. Tá bom, pessoal? É isso aí, até a próxima.